Você está prestes a acessar a história de uma nutricionista que saiu da CLT, onde ela ganhava R$ 5.000 por mês, para se tornar uma grande empresária, com 5 pessoas na equipe, faturando de 40 a 60 mil reais por mês consistentemente e hoje fazendo parte do nosso Mastermind Cronos. Mas onde que você entra nessa história? Durante esse estudo de caso, você vai entender quais foram as estratégias, quais foram as mudanças de modelo mental, quais foram as dificuldades que ela enfrentou e como que você, nutricionista, pode adaptar tudo isso para a sua realidade. Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo de Caso Nutrição Sem Fronteiras. Hoje com uma grande popstar da tribo, maravilhosa, querida, amiga, membro do Cronos, Richelle. E eu queria, Richelle, que você começasse já de cara se apresentando para o pessoal. Ai, gente, que privilégio, né? Que honra não só estar aqui, mas fazer parte do Nutrição Sem Fronteiras, ser uma das faixas pretas e contribuir tanto para vocês que estão aí começando, né? Que estão perdidos, que não sabem como alavancar aí na carreira. E aí olhar para a Richelle de hoje, depois desse tempo todo, e ver que eu continuo evoluindo, ver que a minha empresa continua crescendo, e um orgulho do caramba. E isso também mostra que a gente precisa sempre estar buscando, né? O crescimento. Então, eu não conseguiria nada disso sozinho. Entrei ali na mentoria em grupo, hoje estou na Cronos. Então, conforme você vai crescendo, seus desafios eles vão mudando. Você precisa aprender novas coisas e eles estão aqui me dando esse suporte em todas as fases da minha evolução. Então, eu comecei em 2023, faz um ano agora, mês que vem faz um ano, que eu conheci o Samir, né? Eu demorei um tempo ainda para entrar na mentoria. Comecei do zero, eu vejo que a minha história inspira muitas pessoas, porque a maioria dos nutricionistas não sabem por onde começar, às vezes tem medo de fazer um investimento, não sabe se vai ter o retorno, às vezes não tem nem de onde tirar, porque eu era essa pessoa, eu não tinha como pagar a mentoria, né? Eu tinha acabado de ser demitida, então eu fui demitida em janeiro, tinha uma agenda para cumprir, não tinha lugar para atender. E eu fui procurar salas para atender, então minha vida estava um caos. E nesse momento eu conheci o Samir através de um patrocinado, assim como vocês provavelmente também conheceram ele. E aí eu comecei a acompanhar. E eu estava vendo aqueles resultados e era algo que fugia muito, não só da minha realidade, né, mas das crenças que eu tinha. Então, todos nós, como nutricionistas que não trabalham sozinhos, que às vezes são CLT, que eu tenho certeza que a maioria dos nutricionistas, quando começam ali a jornada, não tem tanta coragem para encarar sozinho, porque você não tem experiência, você não tem paciente para atender ainda. Então, a É gente um acaba caminho indo. mais, é um caminho mais seguro, né, Tchelle? Até porque a gente não aprende nada de ser empreendedor e nem autônomo. Ser empreendedor a gente não aprende, imagina. Então, tipo, você não aprende nada sobre vendas, sobre como fazer a publicidade dos seus serviços, como oferecer o serviço. Então, a pessoa se sente muito mais segura, não só na parte técnica, mas também na parte de, pô, vou garantir aqui um dinheiro, garantir experiência e começar aqui sendo CLT, né? Então, é um pensamento, assim, que faz sentido, visto que nós não temos essa capacitação. Exatamente. E é muito louco pensar que a gente também nem imagina os lugares que nós podemos chegar a partir do momento que a gente confia, né? E, inclusive, essa parte da minha história eu nem contei no último estudo de caso que eu fiz, e eu acho legal trazer porque a gente fica muito perdido, né? Quando a gente sai da faculdade ou quando você está querendo migrar. Eu demorei 5 anos para sair do CLT. Então, eu me formei e sempre ali, né, nessa coisa da segurança, queria muito trabalhar sozinha, mas eu não tinha coragem de arriscar. Então, eu ficava ali na zona de conforto, ganhando um salário fixo por mês, porque era seguro. Só que aí eu fui demitida, então eu não tive outra escolha. Talvez, se eu não tivesse sido demitida, eu estaria até hoje como CLT, ganhando um salário de R$ 5.000. Que louco. E isso é daqueles momentos da vida que todo mundo pode se identificar, que você acha que, meu Deus, o fim do mundo. Nossa, acabou de acontecer uma coisa terrível na minha vida. Ai, meu Deus, aí passa uns dias tristes pra caramba. Aí depois, nossa, foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Que Não, maravilha. É isso exatamente. aí. Olha, eu falo, graças a Deus. E todas as vezes que eu vejo os meus resultados assim, dá aquela sensação de, poxa, eu venci. Porque, querendo ou não, a gente se submete a muita coisa, né? Quando a gente está trabalhando para outras pessoas.
não só em questão de propósito, mas de princípios também. E aí você vê que não condiz com quem você é, com quem você quer se tornar, e o ambiente ele influencia muito. Então, se você está num ambiente de escassez, você se torna uma pessoa escassa. E eu estava desse jeito, então as pessoas elas não tinham visão de crescimento e a minha visão estava limitada também. E eu comecei a visualizar isso, né? E para mim era algo sobrenatural. Ver os resultados que o Samir apresentava ali, e eu duvidava, óbvio, acredito que a maioria das pessoas duvidam, até que houve uma amiga minha que estava na mentoria, a Bebel, inclusive, maravilhosa, que hoje ela está com Zika, eles são um casal, Caio, né? E aí eu vi os resultados dela e fui falar com a Bebel, e eu fui comprovar, né, se isso era real. Ela me falou, ela trabalhava no plano de saúde, tinha saído, e eu falei, cara, então é verdade. Marquei uma call com a Giovana, e para mim, isso foi algo que me marcou muito, e eu sempre falo. Eu acho que foi ali que começou a virada de chave. Porque a Gi falou, Tchelle, você não é uma profissional da área da saúde mais, você é uma empresária. Eu procurando sala, não tinha lugar para atender ainda direito. Eu falei, que empresária que é essa que não tem nem dinheiro para investir em nada? Mas beleza. Só que eu fiquei refletindo sobre isso que ela me falou, né? Eu falei, beleza, então eu tenho que começar a pensar como empresária agora, não sabia nem por onde começar. Fechei, consegui fechar minha sala, e aí quando a Gi me falou o valor da mentoria, eu realmente não tinha dinheiro para investir. E aí a gente fica muito inseguro em investir em algo que não é palpável, né? Então, quem iria me garantir que eu teria os mesmos resultados que essas pessoas? E aí essas incertezas me deixavam muito mal, eu ficava me martirizando muito por conta disso. Só que eu comecei a pedir direcionamento, né? Para Deus e tudo mais. E aí aconteceu o sobrenatural. E eu sempre falo isso, que às vezes a gente tem medo, né, insegurança de não ter os mesmos resultados, porque, claro, a gente não pode se comparar com outras pessoas. Só que um método, quando ele é validado por muitas pessoas, cara, para não dar errado, é assim, não tem, de verdade, não tem como você não evoluir, tipo, 50% que seja. Porque nós somos muito crus nessa questão Isso de falando em curto prazo, né, Tchelle? Porque quando a gente olha. Porque as pessoas, na verdade, estão focadas sempre no resultado de curto prazo. É tipo assim, beleza, eu vou entrar, mas em que momento que eu já vou pagar a mentoria? Em que momento que eu estou faturando 10 mil por semana? Em que momento que eu já estou milionário, né? Então, é muito uma visão de curto prazo. Mas se a gente for expandir só um pouco e pensar, tipo, poxa, qual que é o impacto que tem de aprender sobre venda, sobre gestão, sobre marketing, sobre funil, sobre time, sobre fidelização? Hoje, nessa etapa da minha carreira, nos próximos 10 anos, ou 15 anos, ou 20 anos. E aí que eu sempre penso, sabe? Mas é difícil tangibilizar, né? E outra, uma coisa que eu aprendi com você, inclusive, todo investimento que a gente faça, se você consegue um insight que te ajuda, já valeu o investimento. E era uma visão que eu não tinha, né? Às vezes, você vai investir em pós-graduação, em cursos e tal. O que que isso vai te proporcionar? Só que na mentoria tem muitos insights valiosos e eu percebi quando eu comecei a fazer parte. Então, apesar de ter muito medo, na verdade, no começo eu não tinha condições mesmo. Eu falei, nem se eu me endividar para fazer, eu não tenho condições, porque eu realmente não tinha de onde tirar. Eu comecei meu consultório do zero, eu não tinha uma reserva de emergência, porque com o salário que eu ganhava, eu sobrevivia, né? Eu não vivia. E eu não tinha de onde tirar realmente. Eu falei, Giovana, um dia eu vou entrar na mentoria. E eu sei que muitas pessoas também pensam assim, se organizam. Tem vários amigos nutris que entraram na mentoria depois de um tempo, participaram de algumas aulas, imersões do Samir que custam menos, né? E já aprenderam muito, aplicaram e conseguiram entrar para a mentoria. Só que um dia eu fui dormir chorando, essa história muita gente conhece, eu fui dormir chorando e pedi para Deus, eu falei, Deus, eu ia dormir pensando no Samir, acordava pensando no Samir, e eu falava, meu Deus, eu preciso fazer parte dessa mentoria. E nesse dia eu fui dormir e eu pedi para Deus me mostrar. Eu falei, Deus, se for da sua vontade, dá um jeito para que eu entre nessa mentoria, senão tire isso do meu coração, senão eu vou ficar louca. E aí no outro dia eu tinha processado uma empresa, tinha ganhado uma bonificação, e aí do nada minha advogada falou
que tinha uma agência de viagem querendo comprar os vouchers dessa empresa que eu tinha ganho. E aí eu falei, cara, era o valor da mentoria. Tipo assim, o valor exato da mentoria. Eu falei, pronto, é a resposta de Deus que eu precisava. E, gente, eu arrisquei tudo que eu tinha. Tipo assim, eu peguei tudo que eu tinha e investi na mentoria, porque realmente eu não tinha nada. Surgiu esse dinheiro e eu falei, eu vou investir. E as pessoas ao meu redor, com um pensamento de escassez, você tá louca? Como que você vai pagar esse valor em uma mentoria? Esse dinheiro que você vai pagar na mentoria te garante 3 meses de aluguel. Por que que você vai pegar esse dinheiro e vai fazer isso? Só que eu silenciei todas as pessoas que estavam ao meu redor, me dizendo para eu fazer o contrário, e fiz o que o meu coração mandou, e foi a resposta também que eu tive. E investi na mentoria. Só que aí, isso que o Samir trouxe é muito real, do imediatismo, né? Você entrou na mentoria, no primeiro mês eu já vou pagar a mentoria, eu já vou ter resultado. Comigo não foi assim. Eu não fui a pessoa que já comecei a faturar muito no primeiro mês de mentoria, eu não fui a pessoa que já consegui executar tudo no primeiro mês. Eu demorei 2 meses para começar a ter resultado. E aí, por alguns momentos, a minha mente me sabotava. Eu falava, cara, será que eu deveria ter feito esse investimento? Poxa, está acabando o meu tempo aqui na mentoria e eu ainda não consegui ter resultados, eu ainda não consegui executar. Só que foi o que eu falei anteriormente. O método que existe, a ambiência, se você fizer 30%, você já vai melhorar em algum aspecto, porque são muitas novidades, é muita coisa que a gente não sabe, que a gente não conhece. E mesmo sem executar tudo 100%, eu já consegui ter resultado. Então, já no primeiro mês de mentoria, eu dobrei o meu faturamento que eu tinha antes como CLT. Então, não era grandes coisas ainda, mas já era melhor do que eu estava no mês anterior. Então, para mim, aquilo ali já foi suficiente, porque eu sozinha já estava ganhando o dobro do que eu ganhava trabalhando para outras pessoas. Eu vou pausar o seu estudo de caso, eu sei que está muito inspirador e eu sei que você já pegou vários insights e anotou muita coisa. Calma que ainda tem muito ouro para você aproveitar. Mas eu queria te dizer que eu estou liberando alguns horários na agenda do meu time para fazer um diagnóstico gratuito com você, nutricionista, que está querendo implementar a nossa metodologia no seu negócio. Aperta no botão que você está vendo na tela aqui embaixo, preenche o formulário e torce para que alguma das vagas dessa semana estejam disponíveis para você sentar com o estrategista do meu time e nós desenharmos um plano para que você chegue no próximo nível. E quem sabe, em breve, nós não estaremos fazendo o seu estudo de caso aqui. Te vejo lá. Os meus desafios, antigamente o meu desafio era cobrar mais caro. Hoje o meu desafio é gestão de equipe, são processos, contratações. Então, foi um crescimento que nem eu conseguia, assim, acompanhar. Quando eu vi, já estava acontecendo, né? Hoje eu estou aí com uma equipe já de 5 pessoas que trabalham diretamente para mim. Hoje eu tenho nutricionista, hoje eu tenho estagiária. Eu transformei a minha assistente em uma máquina de vendas. Então, olha como é importante a gente se moldar para que a gente consiga ajudar as outras pessoas. Então, da mesma forma que eu tive uma mudança de mentalidade, a minha assistente teve por conta da minha experiência e pelo que eu trazia para ela. Que louco. E certeza que esse ano de 2024 vai ser ainda mais incrível, porque a Tchelle de hoje é muito diferente da Tchelle de um ano atrás, sabe? Minha cabeça é outra, os meus objetivos são outros. Vai fazer um ano, né? Que você saiu da CLT? Ou já fez um ano? Fez um ano agora. Eu fui demitida mais ou menos nessa época, em um ano. Em um ano. Como é doido como a vida pode mudar em um ano, só que vale muito comentar também que, tipo, pô, tu se desenvolveu absurdos, né, esse ano. Só que tu estava muito disposta a enfrentar os teus medos, porque, como a Tchelle mesmo trouxe, né, foram vários, mas ela enfrentou e executou e foi, realmente fez acontecer. E eu acho que é muito importante a pessoa estar aberta para essa evolução rápida, porque ela realmente assusta, né? Por mais que as pessoas às vezes, tipo, deve ser fácil, né? Faturar 50, 60 mil, é uma vida fácil. Mas quando você olha para tudo que é necessário para poder você chegar nesse número, tanto de tempo, quanto de energia, quanto de conhecimento, quanto de autodesenvolvimento, quanto de tudo que envolve as trocas, os custos, a gente entende que é por isso que não é todo mundo que tem esse tipo de resultado, né? Então, olhar para essa evolução em um ano é bizarro, assim, de como traz orgulho, assim, de todo o processo, mas o mais legal é pensar que começamos, né, um ano em uma posição
sim, tipo, Muito 1 milhão de diferente. vezes diferente, né? Então isso é bem empolgante também, porque você vê tudo que você caminhou e vê que é só o começo, literalmente, né? E uma coisa também que eu acho importante trazer, eu vejo que a galera que tá entrando, às vezes quer tudo muito mastigado, né? Então fica algo ali, tipo, gente, às vezes aparecem umas perguntas que são muito óbvias, que são coisas que é só a pessoa pegar e fazer. Mas aí, tem muita gente que quer o mínimo, assim. Aí eu olho e falo, gente, não, você consegue fazer isso sozinho. Então, você que está querendo tudo muito mastigado, sem trabalho, meu querido, a gente teve que se lascar aqui para chegar onde a gente está. Então, me manda tal coisa, como vocês fazem desse jeito? Uma coisa é a gente orientar, né, falar o que está dando certo para a gente. Outra coisa é a gente destrinchar aquilo que você deveria estar fazendo. Até porque a gente só aprende fazendo, né? Não tem como você pegar algo ali de um nutricionista que não é você, que está em um outro cenário, e aplicar para a sua realidade que talvez não seja a mesma do outro nutricionista. Porque cada pessoa tem uma dinâmica de atendimento, às vezes tem uma forma de se posicionar diferente. Eu sou uma nutricionista que tem um olhar mais acolhedor, então eu sou aquela pessoa que conversa mais, mas já tem outros nutricionistas que são mais objetivos, que não gostam disso, que é papum. E aí vai pegar a Kelly toda e colocar no negócio dele, não vai funcionar. Então eu acho que falta muito não interesse, mas falta muita execução de vocês também, sabe? Eu entrei na mentoria Nutrição Sem Fronteiras, eles vão mudar a minha vida, eu só vou pegar lá e colocar. Não, gente, vocês precisam fazer a parte de vocês também. Não é assim. E eu vejo isso, sabe? Acompanhando. Hoje eu não consigo acompanhar tanto o grupo por conta da minha agenda, mas eu sempre tô lá de olho no que a galera tá falando, contribuo quando eu consigo. Só que eu tô percebendo isso. Parece que vocês estão comprando uma ideia errada do que é a Nutrição Sem Fronteiras. Entrei, pronto, minha vida vai ser transformada. E não é bem assim. Vocês precisam fazer a parte de vocês e vocês não vão receber tudo mastigado dessa forma só para vocês aplicarem. Então falta mais, não é interesse a palavra, mas eu acho que falta mais vocês Proatividade. ficarem, né? E não querer tudo de mão beijada, porque se Uma fosse assim, proatividade, né? teria que cobrar mais. Tem que cobrar mais. E assim, eu gostei muito assim da tua mensagem, Thierry, porque hoje nós estamos trazendo cada vez mais tudo mastigadinho, né? Porque a gente vê essa necessidade, a gente quer ajudar ao máximo. Só que por mais que a gente mastigue o máximo ali, passo a passo, no detalhe, vídeo explicativo, etc., ainda tem que fazer. E a gente só aprende fazendo. E no final das contas, ninguém tá vindo nos salvar. Ninguém ia salvar a Richelle, a não ser ela mesma. Ninguém vai me salvar, a não ser eu mesmo. E ninguém vai te salvar, a não ser você mesmo. Claro que você pode ter apoio, você deve ter apoio, você vai ter apoio, mas no final é você que tem que se salvar. Então acredito muito nisso, acho que foi muito boa essa mensagem. É a mesma coisa que às vezes o nutricionista faz a mesma coisa com a NSF que o paciente faz com ele, né? Chega lá, senta e fala: cadê a pílula? Vai puxar aí a nova injeção do momento para poder emagrecer com um toque de, enfim, né? Isso acontece muito. E aí, amiga, para ser muito respeitoso com o seu tempo, que eu sei que você é uma nutricionista muito requisitada, qual o seu recado final agora para aquele nutricionista que está em cima do muro? Que não entrou ainda para a tribo, mas está meio assim, não sabe se entra, se não entra. Está naquele momento que você estava, só que vamos dizer que ele tem recurso, né? Porque tudo bem, né? Você estava ali no momento sem recurso, mas vamos dizer que você tivesse o dinheiro, qual é o recado que você daria para essa pessoa que está ali meio na dúvida se vale a pena ou não? Cara, eu acho que cada dia que você está pensando e que você não investe é um dia perdido que você poderia estar evoluindo. Então, talvez se eu não tivesse tomado essa decisão há um ano atrás, eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. E aí, eu penso que cada vez vai ficando mais difícil, porque, poxa, eu comecei a revolucionar o mercado da nutrição na minha cidade. Se você não fizer isso na sua, vai vir outro nutricionista mais esperto e vai fazer. Então, você não vai conseguir surfar na onda porque você deixou ela passar e não aproveitou. E querendo ou não, vai ficando, como que eu posso dizer? Vai aumentando a régua. Vai Então, hoje, sofisticando, né? O mercado. os meus pacientes, eles sabem, eles até brincam e falam, o passe da gata ficou mais caro. Por quê? Minha agenda está lotada, então só vai entrar no meu time quem está realmente disposto a pagar o preço que eu cobro. E eu, há um ano atrás, tinha medo de subir o valor da minha consulta, eu já tive que subir 4 vezes desde que eu entrei na mentoria.
Então, você está perdendo a oportunidade de crescer, não só como profissional, mas principalmente como pessoa, que eu acho que esse é o aprendizado mais valioso que a gente tem. E esse foi mais um estudo de caso Nutrição Sem Fronteiras. Hoje com a Richelle, que é uma faixa preta incrível da nossa tribo. Hoje faz parte do nosso mastermind, do Cronos. E o resultado da Richelle é um resultado que é muito inspirador para toda a nossa tribo. E é muito inspirador para mim também. Eu sempre aprendo muito com esse tipo de história, com esse tipo de experiência dentro da nossa profissão. Então ela saiu ali de CLT ganhando 5 mil por mês, para depois faturar 10, 12 mil nos primeiros meses dentro da tribo. Depois explodiu, faturando 30, 40, chegando num recorde de mais de 60 mil. E nesses últimos meses faturou muitos milhares de reais através da nossa metodologia. Mas o mais importante não é só o faturamento, não é só o resultado financeiro, mas é principalmente a mudança de modelo mental. Ela saiu de uma mentalidade de colaboradora para uma mentalidade de autônoma para finalmente chegar numa mentalidade de empresária. Hoje tem time, tem gestão, está crescendo o negócio dela, fazendo planejamento e cada vez mais com a mente aberta para o que é possível conquistar com a nossa profissão. Durante muito tempo, desvalorizaram e limitaram o nutricionista, mas isso definitivamente acabou. E nós vemos cada vez mais nutricionistas incríveis como a Richelle chegando nos resultados que eles realmente merecem. Vamos pra cima e até a próxima.